Bora lá, gente. Eu vou colocar aqui. Aí vocês me dizem aí, alguém que esteja com o microfone ligado vai me orientando, tá? Fazer as apresentações aqui, quem estiver visualizando. Vocês estão vendo aí? Alguém? Tá vendo aí a página do livro? Estão Sim. vendo, gente? Sim. Obrigada. Não, porque quando eu estou gravando assim, não, eu estou só na página do livro, aí não dá para me ver o que vocês estão falando, ok? Então vamos lá. Unidade 2, que é unidade 1, desculpa, que é um olhar sobre o Brasil, página 38, a primeira missa no Brasil. Eu pedi para vocês fazerem um mapa mental, quem fez pega o mapa mental, tá? Para acompanhar também. Aí no mapa mental vocês acrescentem alguns pontinhos que eu não falei, que vocês não anotaram e vocês acham importante anotar, beleza? Então, bora lá? Página 38, a arte e história, a primeira missa no Brasil. A gente vai iniciar aí com uma obra de Victor Meirelles, que é um artista brasileiro, tá, gente? Ele vai ser um dos artistas mais renomados da história brasileira. E ele vai representar essa primeira missa no Brasil. A gente sabe que quando os portugueses chegaram no Brasil, só tinham índios. E os índios tinham as crenças deles, né? Alguns dizem que eles eram pagãos, outros diziam que eles adoravam o céu, a lua, o sol e tudo isso. Então, mas eles tinham a Igreja Católica queria catequetizar, não sei se é assim essa fala, sempre me embaralho. Eles queriam introduzir na vida deles a religião cristã. Então, para ensinar os índios, eles usavam teatro para eles aprenderem, entender o que era céu, o que era inferno, o que era o pecado, entendeu? Então, eles utilizavam o teatro para ensinar os índios, por causa até mesmo da fala, do idioma, porque eles não entendiam o que os portugueses falavam. Então, a expressão, a representação do teatro era bem gestual, né? Então, eles precisavam do teatro para representar, porque o corpo representa muita coisa, a expressão representa muita coisa. Então, os índios começou a ter a doutrina cristã através do teatro com os temas religiosos que a Igreja Católica passava. Então, vocês observam aí a primeira missa, tem alguns soldados junto participando, alguns padres e alguns portugueses, e os índios também, assim, observando aquela imagem. E na página 39, eu queria que todo mundo ligasse o microfone e participasse aí, por favor. A atividade da página 39. Eu queria que um falasse de cada vez, tá? Vamos iniciar com o meu aluno favorito, Jonathan. Jonathan, você já conhecia a pintura reproduzida nessa página? Oi? Você já conhecia a pintura reproduzida nessa página? Sem ser na aula, mas lá fora. Não. Alguém já falou não? Então. Não. E que evento é representado nela? Essa é fácil, Jonathan. A primeira missa no Brasil. Isso, menino inteligente, gente. Vamos lá, deixa eu ver. Evelyn, tá me ouvindo?
Tô sim, professor. Ok, Evelyn, que personagens são representados na pintura? Quais são os personagens? Padres, cavaleiros e índios. Isso, muito bem. Essa participação de vocês é necessária, tá, gente? É bem mais fácil também. Vamos lá, outra aluna, Letícia. Tá me escutando, Letícia? Pera. Ah, tá escutando. Tô sim. Em sua opinião, o artista presenciou a cena representada? Oi? Em sua opinião, a pintura de um evento que aconteceu em 1860, o artista, ele estava presente na hora nesse momento, desse evento? Não. Não? Acho que não. Não, acho que não. Em 1900 e quanto? Não? Não. Acho que não. Que dia começou a primeira missa? Que eu tô perdida aqui, né? Então, que dia começou a primeira missa? Vamos descobrir? Vamos descobrir, gente? 1860. Vamos lá. A pintura foi pintada em 1860. O artista nasceu em 1932. 1932. Bem, né? Sim. Então, bora lá. Aqui a gente vai buscar respostas, tá bom? Tá. Aí vocês podem desligar o microfone para não ficar. A pintura histórica no Brasil são classificadas como pintura histórica nas obras de gênero, são representados temas e fatos históricos que aconteceram. A pintura é um dos gêneros mais característicos da arte acadêmica. A arte acadêmica também vai ter pintura histórica, e vários outros. Depois a gente entra na arte acadêmica que não vamos trabalhar por agora. Outra artista brasileiro se dedicou à produção da pintura histórica foi Pedro Américo, que é aquele que fez a pintura Independência ou Morte da página 40, que a gente vai ver agora. Ele coloca a composição no centro, a composição rodeado pelos dragões, que são... Porque naquela época, como que é o nome? Cada soldado ou cada departamento, sei lá como que fala, tinha um nome específico. Por exemplo, os dragões não sei da onde, que são os cavaleiros, né? Então, eles tinham os nomes específicos. Dá uma reparada também, esse Independência ou Morte, que é de quando o Brasil teve a sua independência. E os artistas vão representar bastante isso. Se não houvesse esses artistas, gente, para fazer essas representações, a gente nunca teria registro de como seria, como foi a história do Brasil se a gente não tivesse as pinturas contando esse processo. A gente não teria ideia. Deixa eu ver aqui. Alguém, deixa eu ver. Douglas não, Carlos. No seu mapa mental aí, me diga o que você escreveu um pouquinho. Só um minuto, professora. Tá. Na página 41, enquanto o Carlos ele pega o mapa dele, eu vou ler um pouquinho aqui. O pintor, na página 41, compreendendo um texto, os esplendores da imortalidade. Vou colocar aqui na página aqui para vocês verem. Um pintor de história deve restaurar com a linguagem da arte um acontecimento não
que não presenciou e que todos desejam contemplar revestido dos esplendores da imortalidade. Assim escreveu Pedro Américo em um texto explicativo sobre o quanto conhecido como o Grito do Ipiranga, contemplado em Florença em 1888, e por encomendar da Comissão de Construção comumente do Ipiranga. Então, eles falam da importância desse registro da pintura sobre esse registro histórico também. Então, como a gente vai ter noção das coisas que aconteceram no passado se a gente não tiver uma pintura representando? Como que eu vou saber que houve os nômades ou os primitivos se eles não tivessem feito lá a pintura nas cavernas, os desenhos na caverna? Entende? Como eu vou saber da história dos romanos se eles não tivessem esse registro? Como eu vou saber da história grega se não tivesse os pintores representando aquele período? Nesse período aqui da chegada dos portugueses, a gente vai ter poucos registros. Então, precisou um artista, anos depois que a história passou, ele com registros, arquivos escritos, que ele conseguiu fazer a reprodução das imagens, entendeu? Alguma dúvida, gente? Professora, minha internet tinha caído. Quem é você? O Carlos, professora. Gustavo? Carlos. Quem? Carlos? Tá, Carlos. Mas os outros compreenderam um pouquinho sobre a história da pintura, algo do tipo? Então, bora lá. Como esse tema é muito pequenininho, a gente vai focar também nos artistas. Quem foi Vitor Meirelles? Eu pedi para vocês fazerem a biografia do Vitor Meirelles. Não. Não, né? Para vocês estudarem, para vocês terem noção, eu vou fazer uma pergunta lá na nossa questão sobre o Vitor Meirelles, tá? Então, vocês pesquisem sobre ele e sobre o Pedro Américo, tá? Quem foi o Pedro Américo? Coloquem aí. Eu não vou usar datas, tá, gente? Porque senão fica muito fácil para vocês responder as questões. Que ano foi a obra? Mas eu vou trabalhar em cima dos temas das obras, tá? Então, repare a dimensão das obras, o tamanho. Vocês estão anotando aí? Todo mundo sumiu, tô preocupado. Tô. Não, gente, a prova de artes não é prática, tá? É uma prova online que a gente vai fazer. Então, são 10 questões. Nada a ver, Jonathan. A gente não tem como fazer prova prática. O mundo não é mais o mesmo. Não é mesmo, não. As coisas mudaram. Tá? Então, alguma dúvida sobre essa questão aí? Da primeira missa? Lembrando, a primeira missa... vocês entendem que é um tema pequeno e super... Uma resenha... bem... Não deu para entender? Então tá. Não sei, gente. Deu para entender, Letícia? Não deu. Deu para entender um pouquinho? Não deu? Sim, é Pedro. Gente, vocês estão conversando... Ah, tá. Deu para entender. Então, vocês... então bora lá. Então, vocês entendem que arte e história elas estão juntas. Para a gente saber o que se aconteceu na história, precisa do registro da pintura,
Então, a gente só sabe mais ou menos o que aconteceu com aquele registro que o artista fez, mas ele não estava presente na hora, porque não é igual igual uma paisagem que a gente pode ficar ali observando a paisagem, fazendo, pintando. Aqui é tudo mediatista, então não dava para um artista ficar ali parado, pintando, todo mundo parado, estático, como se fosse uma fotografia. E naquela época ainda nem existia a fotografia, né? Então, com arquivos históricos, os artistas eles reproduziram o que se aconteceu há 500 anos atrás. Isso é da história em si. A arte ela vem para complementar a história. A arte vem para trazer aquele mundo que a gente... Muita aglomeração mesmo, mas nessa época não tinha coronavírus, não. Tinha outras doenças, tá? Lembrando, então os artistas, a arte ela vem para complementar a história, para compor os detalhes da história, para dar riqueza à história brasileira, não só a história brasileira, mas isso, o ebola também, mas o ebola é um pouquinho mais para cá. Tinha outras doenças, eu acredito que até a dengue, gente, ela é... A dengue é de zilhões de anos, então tem doenças aí que a gente não explica, que é causada pelas pessoas. Às vezes os portugueses levaram doenças para eles, para os índios, porque os portugueses, gente, eles passavam naquela... Você sabe que o brasileiro, nós brasileiros, a gente tem o costume de tomar banho 3 vezes ao dia, por exemplo, de manhã, de tarde e à noite, ou de manhã e à noite. Quem faz isso? Eu sou assim, eu tomo banho 3 vezes ou 2 vezes, se eu for sair é 3 vezes. E o povo de fora, da Europa, da França, dessa região de cima aí, eles tomam banho uma vez na semana ou 2 vezes na semana. E os portugueses não ficam para trás. Então, imagina aquele tanto de roupa que eles usavam e eles fediam. Você imagina, a gente ficar sem tomar banho, né? E os índios não, os índios eram limpos, tomavam banho todos os dias de rio. Eles achavam isso porque essa necessidade de tomar banho, e os portugueses não tomavam, eles fediam, por isso que os perfumes da França, gente, são os mais cheirosos, porque eles, eles bloqueiam o fedor deles, entendeu? Também a questão climática também da região, o frio, mas assim, os portugueses não tinham esse costume de tomar banho, aquelas mulheres com aquelas saias, aquele tanto de roupa, então eles fediam, e com certeza tinha gente com infecção urinária. Então, imagina, então eu tenho certeza que os portugueses levaram doença para os índios. Perfume que se sente... Então, aí a gente vai ter esses registros, os artistas eles vão começar a pesquisar como foi a história do passado para poder reproduzir um pouquinho. Então, história e artes vão estar andando junto. Gente, não fale isso, não. A situação, olha, eu não sei como que era naquela época, mas eu imagino que fediam muito, 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 porque não tomavam banho. Não tomava nenhum banho, gente. Era 2 vezes na semana e olhe lá. E olhe lá. A gente vai ter registro histórico, vamos ter também registro histórico falando sobre isso, sobre essa sujeira, sobre o odor. O povo brasileiro é considerado o povo mais limpo que existe, que a gente toma banho toda hora. E você acredita que tomar banho todo dia faz mal para a pele? Gente, e a gente que é limpo e ainda faz mal para a nossa pele.
Mas é melhor tomar banho que ficar fedendo, né? E é isso. Imagino, eles não escovavam os dentes, não sabiam. Nossa, gente, não vamos pensar nisso não, mas esses são os registros, tá? Não, não tomam banho. Gente, essa é a nossa aula de arte e história. Eu vou gravar 2 videozinhos. Até quarta-feira vai estar lá no LMS, mas eu vou mandar no grupo de vocês, tá? E eu vou mandar. Quem tiver atividade para entregar, já passou o tempo. Eu vou dar a nota para vocês nas próximas semanas, a nota da terceira nota. Alguns conteúdos que a gente iniciou já é para a segunda. Ok, Letícia, eu recebi. Também, Carlos, você é um dos alunos que mais entrega trabalho para mim. Parabéns. Algum dos conteúdos que a gente iniciou, ele já é para o segundo bimestre, tá? Então, vocês não adiantam, professora, mas e o modernismo? Isso e aquilo? Gente, já era, tá? Já é para o segundo bimestre. Vou fazer um vídeo, depois dessa aula aqui, eu vou fazer um vídeo falando sobre a dramaturgia, o Alto da Compadecida, um pouquinho do Ariano Suassuna, tá bom? E aí vai estar lá na plataforma também, essa gravação que a gente está tendo. Douglas, eu tô indo bem, graças a Deus. Deus é tão bom, né? Que a gente só tem que agradecer. Eu não sei entrar na... Não se preocupa não, que na quarta-feira à tarde, depois da aula, eu vou jogar no grupo pelo YouTube também. A escola tem uma página do YouTube, quem quiser acessar é Colégio Santa Maria, e vocês conseguem olhar os vídeos de alguns professores lá no YouTube, tá? Então não se preocupe que vai estar lá no... Quantos inscritos? Sei lá, não sei não. Vai estar no YouTube, mas eu vou colocar na plataforma LMS, a biblioteca da plataforma, vou colocar no YouTube. Heloísa, esse vídeo está sendo gravado, eu vou colocar na plataforma LMS e vou colocar no YouTube, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem e a gente vai tirando as dúvidas, vamos conversando até a avaliação. Não me chamem sábado e nem domingo, mas até sexta-feira eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Aí na quarta já vai estar o vídeo lá, quem quiser estudar, estudem pelo mapa mental, não esqueçam, o mapa mental ajuda bastante. Estudem também pelo vídeo. Então, lembrando, o que vai cair na prova é sobre a unidade 1, tema 3, a arte e história, a primeira missa no Brasil, e a unidade 2, que é a unidade 2, tema 1, uma dramaturgia moralizante que fala sobre o Alto da Compadecida. Esse vídeo do Alto da Compadecida até quarta-feira vai estar lá na plataforma e no YouTube, tá bom? Mas eu mando no grupo para vocês, tá? Alguma dúvida? Gerou alguma dúvida? Conseguiram escutar direitinho? A aula foi produtiva ou não? Não? Não foi produtiva? Meu Deus, gente, eu morri agora. Não foi? Ai, eu não quero ninguém reclamando da minha aula. Obrigado, Luiz. Você é um fofo. Suas obras maravilhosas. E demais! Mais o quê? Ser humano. Bianca, você tá bem? Todo mundo tá bem, então? Então, gente, nossa aula acaba agora às 10 horas. Vamos ter um intervalinho aí para vocês relaxar, resolver a vida de vocês e depois, próxima aula, tá bom? Beijos, boa sorte, tudo de bom, tá? E Tchau, professora. até quarta-feira de tarde eu vou mandar para vocês, tá bom? Beijos. Lembrando que essa aula está sendo gravada.